Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Futebol. Seguinte, dia de Brasileirão para vocês, 36ª rodada nesse meio de semana. Temos aí para encerrar essa 36ª rodada, Bragantino e Fortaleza em Bragança Paulista. Tá? Estilo de jogo, 57-47, vantagem do Red Bull. E por mando de campo, vantagem do Red Bull também passa até aumentar, 56-45, você tem ali uma vantagem que era de 10 pontos, passa a 11, você tem uma vantagem aumentando em relação ao adversário. Onde que essa vantagem é tão grande assim jogando o Bragantino em casa e o Red Bull e o Fortaleza fora? Você passa a ter Red Bull Bragantino com maior taxa de conversão, maior finalização, melhor ritmo, melhor progressão, melhor recuperação, melhor proteção, melhor bloqueio. Onde que ele perde? Perde na ação do goleiro. Perde de muito? Não. Um pontinho só de diferença. Então, assim, em todos os outros critérios há uma diferença grande entre as duas equipes. E no último, que é uma vantagem para o Fortaleza, a diferença é pequena, quase zero. Então, assim, todos os critérios pesam favoráveis ao Fortaleza, ao Red Bull Bragantino, perdão. E quando a gente está observando isso, o único ponto ali que preocupa um pouco o Red Bull é que essas notas de conversão e finalização não são as mais altas. Então, assim, ele tende a fazer um gol, mas tende a fazer um gol. Assim, não tende a fazer 3, 4, 5. Não tem uma margem tão grande assim, apesar de jogar muito melhor do que o adversário nessa temporada, tá? Seguinte, quando a gente vai entender Red Bull Bragantino, seja pelo modelo que está observando grupos, ou seja, o adversário, ou por esse modelo observando o mando de campo, isso aí olhando o mandante, que eu vou explicar para vocês, você tem um cenário aí de quase preenchimento dessa parte, olha como ele está quase colado na beirada, na maioria das vezes, e aí você tem alguns critérios que estão para baixo. Esses critérios são de finalização e conversão. Então é uma equipe que controla o jogo, mas tem dificuldade em converter esse domínio do jogo em situações de gol. Então, se a gente for observar o jogo contra o Flamengo, o próprio jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Botafogo, então assim, uma equipe que tem dificuldade em produzir gols. Ela consegue pressionar muito bem, recuperar muito bem, não sofrer tantos gols, acaba progredindo muito bem, dando um ritmo de jogo absurdo, mas quando chega na hora de converter, de fazer tudo isso valer a pena, tem mais dificuldade. Tá? E a equipe do Fortaleza? O inverso. Se o outro gráfico era muito maior, esse é muito menor. E aí, esse tipo de situação coloca o Fortaleza ainda em perigo de rebaixamento, porque é um adversário muito difícil para o Fortaleza e uma situação de jogar fora de casa também não é a mais favorável para a equipe do Leão. Tá? Vamos ao seguinte. Se o Red Bull tende a fazer pelo menos um gol, Fortaleza fazendo 1-0 ou inaugurando, você leva uma vantagem estratégica, mas não necessariamente de placar. Por quê? Porque se eu tendo a sofrer um, eu aumento mais a chance de empate do que necessariamente de vitória. Tá? Eu aumento a de vitória, mas aumento mais a de empate. Então, a partir do segundo gol para o Fortaleza, que ele fica mais tranquilo. Ele ganha uma vantagem não só estratégica, mas também uma vantagem de placar, efetiva do placar. Já o Red Bull, se fizer o primeiro, como o adversário tem dificuldade de marcar o primeiro, ele já leva uma vantagem muito grande estratégica e também de placar. Ou seja, já começa a definir a partida a partir do primeiro. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.